A mídia está sobrecarregada de notícias sobre NFTs e você já deve ter visto um monte de gente pagando milhões nessas imagens, nesses NFTs por aí. E além disso, nós temos vários famosos também entrando nessa onda, como Paris Hilton, Snoop Dogg, Eminem, Shawn Mendes, entre tantos outros. Mas que raios é NFT? Por que esses famosos estão investindo em NFTs e como você pode também investir em NFTs? É justamente essas perguntas que nós vamos responder nesse vídeo. Vambora lá! Olá, meu nome é Tim Balabush e você está no canal da Bitso. A Bitso é uma corretora onde você pode comprar, vender e negociar Bitcoin e outras criptomoedas de uma maneira fácil e segura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre NFTs. Vamos começar pelo básico. O que é NFT? NFT significa Non-Fungible Token. Em português seria tokens não fungíveis. Essa é uma tecnologia nova e com vários aspectos que nós ainda estamos descobrindo. Vamos dissecar esse conceito para a gente entender ele um pouquinho melhor. O primeiro passo para entendermos NFTs é entendermos o que é um token, de token não fungível. E nesse caso, token, a melhor comparação que a gente pode fazer é com um certificado. E quando eu falar token, você pode pensar nessa palavra mesmo, em certificado, no sentido comum que nós temos hoje, que certifica que você possui alguma coisa. Por exemplo, o certificado de propriedade, que certifica que você é dono de algum imóvel. Ou certificado de conclusão de curso, que certifica que você possui alguma habilidade ou conhecimento específico. E nesse caso, o token, o NFT, ele certifica que alguém possui alguma coisa. Então, o token, nesse contexto, é uma espécie de certificado. Tá, beleza, mas NFT é token não fungível, um certificado não fungível. O que é não fungível? O que significa isso? Não fungível é basicamente algo único, que não pode ser copiado ou substituído. E é aqui que as pessoas ficam um pouco confusas, porque o tipo de NFT mais famoso atualmente são imagens. E imagens você pode abrir o site onde está o NFT, copiar e salvar a imagem. E é aqui que as pessoas têm que lembrar que o NFT ele não é necessariamente a imagem, mas sim o certificado de propriedade daquela imagem. A imagem sim, ela pode ser copiada e replicada diversas vezes pela internet, mas o certificado é apenas um. Para a gente entender melhor esse conceito do que é fungível e o que não é fungível, a gente pode usar de exemplo a nossa própria moeda. Vamos supor que eu empreste de você R$50. Quando eu for pagar de volta esses R$50 para você, não precisa ser exatamente a mesma nota de R$50. Inclusive, nem precisa ser uma nota de R$50. Pode ser 5 notas de R$10, por exemplo. Porque nesse caso específico, a nota de R$50 é algo fungível. É algo que pode ser substituído, sem perder seu valor. A mesma lógica pode ser aplicada ao Bitcoin, que também é algo fungível. Se eu emprestar um Bitcoin seu, eu posso pagar para você depois um Bitcoin e não precisa ser necessariamente o mesmo Bitcoin. Mas isso são coisas fungíveis. O NFT ele é algo não fungível. Um exemplo que as pessoas adoram usar é o exemplo da Mona Lisa. A Mona Lisa é uma obra de arte não fungível. Por mais que nós tenhamos cópias e réplicas quase perfeitas da Mona Lisa, elas nunca terão o mesmo valor da Mona Lisa original, porque ela é algo não fungível. Os NFTs eles seguem uma lógica bem semelhante, só que em vez de ser algo físico, é algo digital. Toda essa impossibilidade de copiar e impossibilidade de replicar está escrita em código. Em resumo, NFT é um certificado digital que não pode ser copiado ou substituído, registrado em uma blockchain. Tá, mas NFTs podem ser somente imagens? Esses JPEGs que as pessoas estão pagando milhões? Na verdade não, você pode atrelar qualquer coisa a um NFT. As pessoas estão associando muito com imagens porque é o que mais está na mídia. Inclusive, ano passado tivemos pessoas vendendo imóveis com certificado de propriedade em formato de NFT. Há ainda pessoas que atribuem ao NFT certas utilidades, como por exemplo, direito de voto, certificado de participação em algum evento. Teve um cara ainda recentemente que integrou sua carteira de Ethereum com a fechadura inteligente. Dessa maneira, ele acessava a casa dele ou destrancava a porta da casa dele com um NFT. As possibilidades de uso de NFTs são muito grandes e muitas delas nem sequer ainda foram exploradas. Mas muitas pessoas estão entrando agora nos NFTs por causa dessa hype, dessa onda do momento. E é sempre bom lembrar que nesses momentos de euforia é sempre bom ter cautela. Isso vale não somente para NFTs, mas para qualquer tipo de ativo. Mas aonde tudo isso começou? Qual o primeiro NFT criado? O primeiro registro de NFT que nós temos foi lá de maio de 2014, um cara chamado Kevin McCoy criou seu primeiro NFT chamado Quantum, e tudo isso muito antes de toda essa explosão do mercado. E até pouco tempo atrás, esse NFT foi vendido por aproximadamente 1,4 milhões de dólares. E de lá pra cá, o número de adeptos dessa nova tecnologia descentralizada só vem aumentando, incluindo pessoas que são super famosas e também pessoas anônimas. Desde NFTs que custam muito pouco ou praticamente de graça, até NFTs caríssimos. Inclusive, uma das coleções mais caras de NFTs atualmente, os CryptoPunks, foram originalmente distribuídos de graça. Tá, mas como que você pode investir em NFTs? Tem alguns detalhes que é bom lembrar aqui. Os NFTs eles não funcionam necessariamente da mesma maneira que as criptomoedas que nós temos atualmente. As top criptomoedas que nós temos não vão ter problema de liquidez.
mas NFTs podem sim ter falta de liquidez, principalmente se estivermos falando de coleções mais limitadas. É sempre bom verificar a quantidade de movimentação e os dados daquele projeto que você está pensando em entrar. Isso faz dos NFTs um investimento ainda mais arriscado. Se você é um artista e quer criar NFTs, você pode usar sites como OpenSea, Rarible, Foundation.app para mintar, ou seja, criar seus NFTs. Vale se atentar para a taxa de criação desses NFTs, que variam conforme a blockchain. Alguns desses sites ainda oferecem a opção de você criar sem necessariamente pagar uma taxa. Então é bom pesquisar essas plataformas para entender melhor como elas funcionam antes de criar seus NFTs. Já para quem quer entrar na onda de comprar os NFTs, você pode fazer isso pelos sites que eu citei anteriormente. Uma boa ideia para quem nunca entrou nesse universo antes é começar por redes mais baratas. Por exemplo, pela Polygon. A Polygon possui NFTs muito mais acessíveis com uma taxa bem baixa. Uma das coisas mais interessantes e talvez mais vantajosas de você comprar NFTs é você apoiar aquele artista que você admira. Comprar esse tipo de NFT geralmente te dá acesso a certos direitos daquele artista. Por isso sempre vale a pena checar se seu artista favorito está trabalhando com NFTs. NFTs estão se expandindo cada vez mais. Vale lembrar que o Twitter agora está lançando o Twitter Blue, que vai permitir que você use um NFT como foto do seu perfil e ter essa imagem verificada na blockchain. Eu acredito que isso é só o começo, que ainda vem muita coisa grande por aí. É isso, pessoal. NFT é um assunto extremamente abrangente. A gente pode falar sobre NFTs de música, NFTs de jogos, NFTs que têm utilidade, entre tantas outras coisas. Se você quer que a gente aborde um assunto desse mais a fundo, deixa aí nos comentários pra gente saber. E de novo, esse é um assunto muito novo, então é normal que nós tenhamos diversas dúvidas. Se você tiver uma dúvida, também pode deixar aí nos comentários que a gente responde sempre que possível. Ah, e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo.